Esse livro de Efésios, ele foi escrito por Paulo. Então, ele fez 3 viagens missionárias. Na segunda viagem, ele atingiu, né, fundou essa igreja. Na terceira viagem, ele chegou a ficar 3 anos nessa cidade, na igreja, né, e trabalhando, ajudando, consolidando aí a igreja de Éfeso, né, na cidade de Éfeso. E ela também tem uma referência no livro de Apocalipse. Apocalipse 2 começa as cartas às 7 igrejas. Ela é a primeira igreja. O período que o apóstolo Paulo escreveu foi mais ou menos no ano 60, 63, pelo menos os manuscritos dizem isso. Obviamente depois de Jesus. Então, 30 anos depois da morte de Jesus, mais ou menos. 30 e poucos anos. E já no Apocalipse foi mais ou menos no ano 85. Foi escrito já por João, onde dá referência à carta, né? A epístola de Efésios. Mas o que podemos dizer? Obviamente não é uma cidade, né, dos judeus ali de Israel. Ela está hoje onde que é a Turquia. Era para os gentios. Gentio, tudo aquilo que não é, todo povo que não é judeu. O apóstolo Paulo teve esse chamado. Ele foi evangelizar para os gentios. Levou o evangelho para o mundo daquela época, né? E até hoje, as cartas que ele ministrou para as igrejas, olha, é um marco muito grande para o cristianismo. Então, uma visão panorâmica é sobre isso que eu posso dizer sobre essa carta, que ela não tem um intuito assim de advertência de algum pecado, alguma situação nebulosa que estava havendo. Não. Ela é uma carta de encorajamento. E há alguns estudiosos que dizem que não foi direcionada unicamente para Efésios, sim para todas as igrejas, que ela chegou a ficar circulando nas igrejas daquela época, ou seja, era uma carta que se aplica a todos. Tudo bem? Muito interessante. E tem várias coisas que ela já fala nos seus 6 capítulos, nós vamos ter só no iniciozinho. Tem uma expressão que é a expressão-chave do livro, que é em Cristo. É uma expressão-chave de toda essa epístola, essa carta. Em Cristo, né? Também tem um versículo que ele coloca o assunto principal do livro, que é justamente 1,14, ou não, falei errado, 1,10, que mostra o plano de Deus de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então, o assunto principal dessa epístola é justamente isso: congregar tudo, todo o reino espiritual que está no céu, na terra, tudo em Cristo. Novo marco. Interessante, né? Maravilhoso isso. Amém. O que eu posso dizer? Eu já falei tudo. Amém. Tá bom. Então, olhando lá, pelo início, a Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Jesus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aos santos. Irmãos, esse santo não quer dizer igual aquela pessoa pura que nunca cometeu pecado. Santo tal, como tem, né? Olha, santo tal, tanto, né? Não. Pessoas santificadas pelo sangue de Jesus, que tiveram os seus pecados perdoados. Pessoas assim como eu e você. Ou seja, quem congrega, quem faz parte da igreja, são santos. Quando fala santo na palavra, são pessoas purificadas,
que cometeram, muitas das vezes até cometem pecados, mas rapidamente se arrependem e se alinham novamente ao Senhor. Amém? Glória a Deus. E fiéis. Então, que duas coisas importantes: ser santo e ser fiel. O que é ser fiel? Viu? Fiel em Cristo Jesus. Fiel é aquele, se você olhar no dicionário, é aquele que se obriga, que cumpre aquilo que se obrigou. A pessoa voluntariamente aceita Jesus, voluntariamente pertence a uma igreja. E ali tem as normas, tem os objetivos, tem as atividades. Quem está se obrigando? É a própria pessoa. E quando ela faz isso de forma voluntária, de coração, ela é fiel. Fiel quem? A igreja, aos líderes, a Deus. Também podemos jogar isso até num trabalho, alguém está na empresa, ela tem também aplicado a fidelidade. Ser fiel ao seu chefe, à instituição, ter um coração ali, colaborar para o sucesso da equipe. Isso se aplica à fidelidade, né? Mas a fidelidade aplicada ao Senhor, às coisas de Deus, ainda é mais apurada, que vai no coração. Sabe, Deus não olha só a aparência. Nós olhamos a aparência, lógico, né? Mas Deus olha o coração. Ele sabe a dificuldade, a necessidade de cada um. Até alguns irmãos que não vieram, então, olha, amém, mas vão vir na próxima vez. Vamos orar por eles. Aconteceu alguma situação, eu creio. Deus sabe. Irmãos, pode até acontecer de alguém que não veio e está com o coração mais puro do que quem está aqui, irmão. Não é verdade? Deus sabe. Nós temos que ter coração como o de Deus e fazer a nossa parte. Orar, buscar, incentivar as pessoas a buscarem o Senhor. Então, eu estava até meditando, olha, sucesso para 2024. Ser santo e fiel. Acabou. Ser santo, fugir de todo pecado, se purificar e ser fiel. Fiel à palavra de Deus, fiel ao Senhor, fiel à igreja, fiel às atividades. Irmãos, coloque no seu coração. Quando você se envolve com a igreja do Senhor, você entende até o que o livro de Efésios diz, que a igreja é o corpo de Cristo. Você está subordinado, alinhado ao coração de Deus, a cabeça que é Cristo. É importante você se envolver, é você achar o seu espaço e fazer parte mesmo. Amém? E nós vamos ter espaço para todo mundo aí, temos bastante. Eu queria que você entendesse e tivesse como objetivo nesse ano de ser santo e ser fiel a Deus. Amém? Glória a Deus. Aí vem a pergunta, olha, o que seria necessário para que alguém identificasse você como fiel? Você viu que, olha, aos fiéis em Cristo, o que nós precisamos? Jogar essa fidelidade no dia a dia. Sabe, irmãos, é no dia a dia, na rotina do seu trabalho, na sua vida em si. Busque ser fiel a Deus. Nas pequenas coisas, fazendo o que é certo, fazendo o que é correto, tratando o próximo bem, não guardando rancor, sabe? Não se alterando, não levantando a voz, fazendo como Jesus, como Deus que nos perdoou, nós temos que perdoar também. Nós temos que recomeçar. Sabe, início de ano é um período do recomeço, né? A pessoa analisa todo ano, olha, eu vou melhorar isso, eu vou melhorar naquilo. Sim, comece novamente.
Deus dá sempre uma oportunidade para você. E olha, esse culto de hoje, ele tem um simbolismo muito grande. Sabe qual? Primeiro, o número 7. Eu não sou muito ligado a número, mas o número 7 é o número de Deus na Bíblia, o número da perfeição. O número do homem é o número 6. Hoje é domingo, o primeiro domingo do mês e o primeiro domingo do ano. E o número é 7. É o número de Deus. Então dê prioridade para Deus. Em toda a semana. Dê prioridade para o Senhor. Sabe, leve isso para sua família. Fale aos poucos. Mas olha, se nós não honrarmos a Deus, o Senhor não vai nos honrar. É verdade? Então, em nome de Jesus, que você tenha forças no Senhor para, no seu dia a dia, ser fiel a Ele em tudo. Amém? Verso 3. Irmão, esse verso 3, esse versículo 3, ele é tremendo. Ó, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em algumas versões está nas regiões celestiais. Então, Deus já os abençoou. Deus já nos abençoou. O que é isso, irmãos? Se você for ver, lá no início, você viu no texto, até antes mesmo da fundação do mundo, porque Deus tem a presciência. Deus, ele vê tudo. Ele lá, quando o homem pecou, ele já providenciou um cordeiro. Jesus. Irmãos, Deus é bom. Deus, ele quer sempre o nosso bem. Ele não é aquele Deus que ralha e mata. Não, irmão. Ele quer restaurar a pessoa. O homem que pelos seus caminhos cai no precipício. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o final é um final de morte. Mas Deus é um Deus bom. O homem pecou lá no início. Irmãos, pecou num jardim preparado para ele. Muitos eles ouvem vozes, sabe? Olha, é Deus. Eu acho que tive uma direção para fazer tal coisa. Eu acho que Deus falou, irmão. Deus preparou o jardim e tal. O inimigo se materializou numa cobra para enganar a Eva, né? E Adão também. Jesus, depois de 40 dias no deserto, jejuando, orando, o inimigo foi lá. Muitos eles oram um pouquinho, eu estava em consagração, 2, 3 dias. Aí Deus falou, foi Deus que falou? Foi Deus? Será que é Deus? Nós temos que entender e aprender a discernir a voz de Deus com relação a tudo. Amém? Mas Deus, ele lá no início já preparou o cordeiro. O homem erra e Deus já prepara a situação. Ele já fez tudo. Agora está na mão do homem. É eu e você, a igreja do Senhor, pregar e fazer a sua parte em nome de Deus. Por isso que ele fala que já abençoou, porque já está tudo feito. 700 anos, 750 anos antes de Jesus, Isaías 53 já falou todas as bênçãos, o sacrifício de Jesus lá na cruz. Já abençoou. Até mesmo a pessoa que não conhece o Senhor já preparou. O perdão, a salvação, já preparou tudo.
Basta essa pessoa crer. Basta viver. Amém? Por isso que ele diz, olha, ele já nos abençoou. Nós, irmãos, eu e você, temos que nos apropriar dessa bênção. Temos que reivindicar essa bênção. E falar para o inimigo sair do nosso meio. Porque nós somos abençoados. Nós somos filhos de Deus. Todas as bênçãos estão preparadas para mim e para você. Já foram preparadas. Amém? Muitos eles talvez tenham um entendimento errado de Deus. E até se conformam com muitas situações não foi colocada por Deus. E sim, talvez pela escolha da própria pessoa e até pelo inimigo. Se conforma com tal situação. Não, você não pode se conformar. Você tem que mandar a enfermidade embora. Você tem que mandar o mal embora. A dificuldade embora. E reivindicar a bênção de Deus na sua vida. A prosperidade, uma vida saudável, paz. Irmãos, é fácil ver aquilo que não é de Deus e que é de Deus. Deus é tudo de bom. Deus é tudo de bom. Deus criou tudo para o homem. Os animais, tudo. Ele fala que tudo é meu. Eu criei. Ele criou para quem, irmão? Para ficar na mão do inimigo e dos seus? Ele criou para mim e para você. Para os santos de Deus, para os fiéis. A bênção de Deus é para os seus filhos. E nós, como igreja do Senhor, temos que reivindicar mesmo. Tudo que é bênção para a nossa vida. Creia nisso, irmão. Porque há pregações, entendimentos de sofrimento aí. Eu não quero nada de ruim, não, irmão. Só quero coisa boa para a minha vida. Se alguém está pedindo coisa ruim para Deus, ó, longe de mim, irmão. Só quero coisa boa. Bênção e prosperidade. Para mim, para minha família, para a igreja. Em nome de Jesus. Amém? Amém, irmão? Você também ou não? Glória a Deus. Como diz, manda mais, Jeová, né? Ele já nos abençoou. Irmão, mas que bênçãos são essas? Que bênçãos são essas? A bênção da salvação em Jesus Cristo, porque o homem pecou, o salário do pecado é a morte. Se ele não tivesse o sacrifício perfeito de Jesus, morreria eternamente, condenação eterna, simples assim. Ele preparou o cordeiro. Ele foi obediente até a morte de cruz, e fez tudo que a gente já sabe. Ressuscitou, está à direita do Pai, nos deu autoridade. Por isso, irmãos, que a igreja é o corpo. Ele é o cabeça. Cabeça é o que comanda. Faz isso, faz aquilo. Ó. Pega isso aqui. A cabeça não pega. Alguém pega, um membro pega. Vai lá e fala com fulano. Vai lá e fala com fulano. Vai lá e... Percebeu? Cada um tem uma função muito importante para o reino de Deus aqui na terra. Então, nós temos essa bênção de sermos salvos. Tivemos nossos pecados perdoados, irmãos. Zerou, diz a palavra que o Senhor não se lembra mais. Quando o inimigo te acusando, olha, você fez isso, fez aquilo outro, fala, olha, sabe que eu não lembro mais. Por quê? Porque Deus não se lembra mais. Você está velho, hein? Sou puro, eu sou santo.
Aí se você tiver dúvida e tal, vai lá e confessa a Deus, se arrepende novamente e zera. Mas não sei se eu confessei isso. Se não confessei, vou confessar agora. Ora a Deus, confessa e se levanta santo. Quem fica acusando alguém do passado é do diabo. Sabe por quê? Porque essa é a função do diabo, acusador. Não quer dizer que a pessoa seja um lapso, né? Está fazendo o trabalho do inimigo. Então não. Temos que olhar para frente, a salvação. E o passado acabou, irmão. Acabou. Irmão, já imaginou alguém que teve uma vida de prostituição? Com vários relacionamentos, talvez por dia, vendendo o seu corpo, um outro fazendo coisas. Essa pessoa pode ser santa como eu e você. É só se arrepender. Zerar. E diz a palavra que o Senhor não se lembra mais. Quantas coisas erradas eu fiz, você também. Quantas? Somos e seríamos indignos de nos aproximar do nosso Pai. Mas Ele preparou tudo para que eu e você pudéssemos falar, eu sou santo. Amém? E temos que olhar, irmãos, o nosso irmão com esse olhar de amor, de misericórdia, saber, Senhor, faz a obra. Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer. Sabe, irmãos, porque quando nós temos uma mão pesada para uma outra pessoa, meu irmão, se Deus colocar o dedo mindinho para a gente, aí tu vai ver o que é o negócio. Entendeu? Então, quer ficar em paz com Deus, tocar o coração de Deus, não pratique a justiça. Porque o Deus fala assim, a minha é a justiça, minha é a vingança. Porque Ele olha o coração, Ele sabe. Ele sabe, irmãos. Então, seja complacente, assim, tenha um coração misericordioso. Fala, não, olha, amém, Deus vai restaurar, não é nada de mal. Não queira, irmãos, pegar muitas das vezes, olha, principalmente quem é da igreja de Deus, porque está em processo. Eu estou no processo, você também, irmãos. Está vivo, está no processo. Então, tenha um coração misericordioso. Esse é o segredo de você ter misericórdia de Deus. Você entende isso? Conseguir passar? Porque senão, irmãos, tudo que você fizer, Deus vai também ser ríspido e duro com você. Olha, alguém te ofendeu. Amém, Senhor, perdoa. Seja sincero, transparente. Não leve a mal. Sabe? Seja assim que você vai ter o coração de Deus. Agora, o coração maligno é de acusador. Olha. Esquece isso. Esquece. Amém. Irmãos, nós fomos adotados como filho. O que é isso? Nós não tínhamos direito. Gentio, ímpio. Jesus não veio só para os judeus, Ele veio para o mundo. O adotado, ele tem todo o direito legal de reivindicar tudo. Eu fui adotado. Tive direito nas coisas, tive um novo nome.
Aí faleceu a minha mãe lá, que tinha um dinheirinho na poupança, nem sei quanto que deu, era pouquinho. Tive direito. Nós temos direito às bênçãos dos céus. Irmãos, você tem que marcar na palavra de Deus as bênçãos que você tem direito. Olha lá, pode ser Salmo 91, Deuteronômio 28, Salmo 121. Vai buscando. Quero saber das bênçãos que eu tenho direito. Não tem gente que tem uma fortuna em alguma conta aí e não sabe. Você só vai ter acesso se você pedir, não é? Acessar, ir lá, comprovar e reivindica aquilo que Deus preparou para você. Gente que nem sabe. Não é verdade? Amém, irmãos? Vou dar uma dica para você, hein? Isaías 1:19. Se quiserdes e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Ouça o Senhor, você vai ter o melhor. Provérbios 10:22. As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dores. Bênção do Senhor. Amém? O que você quer? A bênção do Senhor, irmão. Você vai trabalhar, Senhor, me abençoe. Amém? Quem tem a bênção do Senhor enriquece em todos os sentidos. Mas eu pensei que pobreza fosse de Deus. Mas não é de Deus não, irmão. Ensinaram errado. Cada um tem, obviamente, a sua condição e vai crescendo dentro do seu nível. Mas Deus quer melhorar cada vez mais. Deus quer te abençoar em todos os sentidos. Está aqui quem muitas das vezes não tinha o que comer. Talvez você não saiba o que é isso. Eu já comi comida azeda, porque era a comida que eu tinha. Eu já entrei no ônibus e saí correndo porque não tinha dinheiro para pagar a passagem. Eu sei o que é passar necessidade. Mas não vem dizer que isso é de Deus, não. Não foi de Deus, não. Amém? Busque o Senhor que Ele vai te abençoar. Provérbios 4:19. Anota isso aí, irmão. Fala todo dia em nome de Jesus. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Desculpe, eu falei o quê? Então, deleta. Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as minhas necessidades. É no trabalho, na saúde, no futuro. Está com alguma coisa? Senhor, só há de suprir. Por quê? O Senhor falou na sua palavra. Eu sou fiel a ti. Eu sou de Deus. Eu sou seu filho. Por acaso seu filho pede alguma coisa? Um filho abençoado, fiel, e você não dá, pai? Nunca. Quanto mais sendo rico, quanto mais sendo dono do mundo. Tem um coração de Deus e você vai provar o melhor dessa terra. Eu creio nisso, irmão. Eu creio nisso. Não só você, como seus filhos. Ainda mais. Porque vai multiplicar mais ainda. Eu vejo meus filhos, olha, nadar de braçada.
Seja fiel a Deus. Em nome de Jesus. Você vai ver, vai comprovar tudo o que eu estou te falando. Porque eu estou falando a palavra de Deus. É para quem crê, irmão. Se a pessoa não crê, irmão, ela vai ter o que ela crê. Amém? Tem outros versículos aí, mas não vou colocar não. Glória a Deus, né? Anota aí, tá bom. Salmo 35, 27. O Senhor ama a prosperidade do seu servo. Tá bom. O restante você procura na Bíblia aí, irmão. Então fomos adotados e com o Senhor veio tudo isso, irmão. É da noite para o dia. Aceitei a Jesus e tal, acabou. Entrei. Tudo bem, minha família, a segunda era mais pobrinha, melhor que a outra. Mas se fosse rica, irmão, tranquilo. Vou contar para você que eu vi um rapaz que era com muita dificuldade financeira. Ele foi adotado por uma pessoa muito, não vou dizer rico, mas muito bem de vida. Era uma pessoa muito bem de vida, é doutor. Eu olhava para ele, rapaz, mas como esse rapazinho se deu bem, né? Eu contei minha história para ele, porque ele estava me dando problema do serviço. Me deu muito problema. Eu falei, meu amigo, por que você não aproveita isso? Você não está aproveitando. Você está dando trabalho para a família, rapaz. Você com tudo. Tudo. E os providenciou. Vou te contar o que aconteceu comigo. Vem cá, eu contei para ele, ó. Você, olha. Ele não estava valorizando aquilo. Vergonhando a família. Bom, eles até gostavam, via até chorando. Olha, se fosse eu, não sei o que eu fazia não, né? Aprontando que só. Teve uma oportunidade. Deus abençoou. E não aproveitou. Não seja assim. Seja assim, irmão. Eu agradeço até a Deus, a família que eu fui adotado. Glória a Deus. Ali eu recebi o Evangelho. O maior tesouro. Melhor do que a riqueza do homem. Mas aproveite. Você é do Senhor, está com a palavra de Deus, é de Deus. Honre ao Senhor. Dedique-se ao Senhor. Coloque Ele na prioridade que você vai ver. Porque Ele é seu Pai. Né? Amém. Nós recebemos também uma nova mente. Uma mente pura. Maior capacidade de raciocinar. Uma mente abençoada. Também, irmãos, em Cristo, né? Nessas bênçãos, nós temos liberdade para escolher as coisas. Irmãos, quem está no erro, na mão do inimigo, é escravo. Porque ele não sai, irmão. Está na mão, está preso. Entendeu? Em Cristo, a pessoa é livre, até para passear nas trevas lá, se quiser. Tem gente que vai, pula um pouquinho. Alguns nem conseguem nem voltar. Somos livres. Ninguém me obrigou a estar aqui. Eu e você somos livres. Nós recebemos essa liberdade. Sabe por quê? Eu não gosto de ninguém preso, irmão. Deus é aquele pai que quer que você ama quando o filho vem. Olha, eu te amo. Tal. Não só por interesse. Não só quando está precisando. A diferença do filho, né? Um quando precisa busca o pai. E o outro, quando está bem, não é verdade?
Busque o Senhor sempre. Amém? Temos liberdade. O Senhor está vendo como a gente está usando esse livre-arbítrio. E, finalizando ali, né? Recebemos o Espírito Santo de Deus, que é o selo. É a garantia. No pacote principal, ele coloca o Espírito Santo de Deus no nosso coração. O que é isso? A gente começa a ter a sensibilidade espiritual de escolher aquilo que é de Deus, de pelo menos saber, olha, isso aqui não é de Deus, o outro ali. E o Espírito Santo cada vez mais vai nos orientando, vai nos direcionando. O que é isso? É a garantia que nós seremos eternamente para o Senhor. Já somos e seremos. Ele fala assim, olha, eu vou te dar meu Espírito para falar para você, para te demonstrar que eu não estou brincando. Que eu sou verdadeiro. Como? Se você pecar, tu vai sentir uma tristeza. Porque vai entristecer o espírito. Entende? Se você me obedecer, tu vai receber alegria. E o Espírito vai te direcionar para a perfeita vontade do Pai. É isso. O penhor é a garantia. Amém? Glória a Deus. Tudo isso pela graça de Deus para o louvor da glória. 1:6. Para o louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis no amado. Nós éramos, irmãos, desagradáveis. Ele nos deu um banho. Igual como a gente vê algumas pessoas, né, que estão, né, aí precisa de um banho, de um cuidado, para se tornar agradável. Nós éramos assim. 12, versículo 12. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Tudo isso para o louvor da glória do Senhor, pela graça de Deus. O qual é o penhor da nossa herança? Versículo 14. Para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Tudo isso pela graça. Graça é o favor imerecido. Não é pela obra minha, sua. Nós não fizemos nada. Recebemos do Senhor. Mas temos que fazer. É crer. Agora que cremos, somos salvos, fazemos tudo por amor. Sem pressão, sem obrigação, sem peso. Mas eu esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão para andar no caminho do Senhor. Para fazer a vontade do Pai. Sempre, sempre, sempre. Isso agrada o Pai. Aí você ora, o Senhor atende. Aí muitas das vezes você nem ora, mas não sabe, o Senhor vai no socorro. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra de todo mal. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu deitado hoje, eu queria até descansar, mas não conseguia. Eu estava assim, aí tinha uma anotação, ia lá para a mensagem de hoje. Vou ter mais 3 vezes. E eu vou finalizar justamente com essa parte. Samuel 15. São 2 textos. Um é sobre Eli, o profeta Eli. O que eu vou colocar? Que eram pessoas que tinham promessa desde os seus pais de serem abençoados. Tá? Deus lançou aquela palavra. Depois ele retirou e colocou maldição. Depois vocês leem, só vou dar uma dica. Eli e o rei Saul. Ó, 1 Samuel 2, capítulo 2, versículo 30, parte B que é o do meio para o final. Tá, vou ler o texto todo, tá bom?
Versículo 30. Porquanto diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão envelhecidos, ou desprezados, ou desmerecidos. Guarde isso. Aqueles que me honram, eu honrarei. O que acontece? Que o profeta Eli deixou virar bagunça. Os filhos estavam fazendo coisa errada, até no templo, e ele não exerceu autoridade. Deus deu juízo para ele. Rodou ele e os filhos. Mas tinha palavra de bênção. Tinha, olha, Deus vai eu vou te abençoar e tudo. Percebeu? Você entendeu, né? Aí agora, 15. Ó, 1 Samuel 15, versículo 11. Na verdade, Saul era rei. Deus deu uma missão para ele e ele não cumpriu o que o Senhor mandou. Depois você lê no capítulo 15, tudo bem? Aí o Deus falou, arrependo-me de haver posto a Saul como rei. Isso falando para Samuel, que era o profeta. Em oração, né? Falando no espírito deles. Porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou a toda a noite, clamou ao Senhor por ele. Amém? Versículo 35. E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de que pusera a Saul rei sobre Israel. Ou seja, Deus tirou o rei Saul, levantou para ele Davi, o homem segundo o coração dele, que obedecia às suas ordens. O que o Senhor quer? Homens e mulheres que ouçam a voz do Senhor e cumpram, que não questionem. Santos, separados, que não cometam pecado, e aqueles que cometeram se arrependam, se purifiquem. Fiéis, alinhados com o Senhor, prontos para fazer aquilo que o Senhor deseja. O que é para fazer? Olha, não para ser um turista, chegar, não, as coisas não, eu quero meter a mão na obra, eu quero fazer. O que é para fazer? Fazer. Eu quero ser participante, porque eu tenho que entender que eu sou os dedos, as mãos de Deus, os lábios de Deus aqui na terra. Eu sou igreja. Eu não sou um espectador.